E diz assim: quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando diante dele, disse: a primeira coisa que um servo de Deus tem que ter quando ele chega diante de Senhor Jesus é reverência. E muitas vezes nós chegamos na casa de Deus de qualquer jeito. Não adianta querer se aproximar dele, querido, de qualquer jeito. Você tem que ter reverência a ele, saber se prostrar a ele, saber falar, porque quando você reconhece verdadeiramente uma autoridade, quando você verdadeiramente reconhece que naquela pessoa está reunido os valores de Deus, eu estou dizendo de Jesus, não estou dizendo de homens, porque homens não merecem nenhuma reverência. Aquele homem reconhecia a autoridade de Jesus. A igreja de hoje reconhece a autoridade. Nós reconhecemos a autoridade quando nós a reverenciamos. E aqui estava uma multidão. Eu imagino o homem na praça. Ele não estava num lugar fechado, ele estava num local aberto, público. E o primeiro ato dele é reverenciar a Cristo. Quando você acorda pela manhã, qual é o seu primeiro ato? A maioria acorda reclamando: meu Deus, que sono, cansaço, que tem que trabalhar. Não gosta de trabalhar, irmão? Vamos orar para você ficar desempregado. Pronto, tá tudo certo. Já que o teu emprego é um peso, a Bíblia diz que nós podemos se livrar do peso, se livra do trabalho. Mas depois também você fica endividado e tudo bem. Aprenda uma coisa: a primeira atitude deste homem foi reverenciar Cristo. Em nome de Jesus, todos os dias, reverencie. A primeira coisa que você faça da tua vida é reverenciar a Jesus. Amém? Não se aproxime, não fale o nome de Jesus de qualquer forma, querido. Muitas vezes eu oro e falo assim: Jesus, me ensina a não tomar o seu santo nome em vão. Porque muitas vezes nós tomamos o santo nome de Jesus em vão. Na hora das brincadeiras, ficamos brincando com o nome de Jesus. Isso precisa se cessar na igreja, se é que quer mudança. E aí ele fala assim: Senhor, tem compaixão do meu filho. Eu não estou falando de humor, porque que nem o Júlio participa daquela porta estreita, que é um humor, mas não debocha do nome de Jesus. Mas nós muitas vezes debochamos, e isso é muito terrível. Nós podemos ser felizes, bem-humorados, porque quem tem que ser mal-humorado com a gente é o capeta. Nós somos filhos da alegria. A alegria do Senhor é minha força. Está escrito lá em Neemias 8:10, amém? Senhor, tem compaixão de meu filho, porque ele é epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos seus discípulos e não puderam curar. É aqui que a coisa começa a pegar no nosso pé, querido. Aqueles camarada, o homem que não tinha nada a ver com Cristo, ele tem um problema, ele chega e se prostra a Jesus. E depois ele vai falar daqueles que andam com Jesus. Fala: Jesus, eu reconheci a autoridade neles também. Eu reconheci que eles andavam contigo. Eu reconheci que eles estavam do seu lado. E eu imaginei que como o Senhor tem autoridade, eles também teriam. Eu não levei o meu filho primeiro aos seus pés, porque eu criei que eles eram homens e homens preparados para operar milagre, mas eles não puderam. Se Jesus se colocar, se uma situação dessa apresentar na tua vida hoje, que tipo de discípulo somos eu e você? Que tipo de discípulo sou eu e você? Jesus pode confiar as coisas maiores nas nossas mãos. Nós estamos preparados e nós vamos entender nesse texto que reverência, jejum e oração é essencial para o cristão. Senão ele nunca vai ter fé. E aí o homem continua: e trouxe aos seus discípulos e não puderam curar. O homem, ele tinha uma expectativa, mas ele não discernia o mundo espiritual. Porque o problema do filho dele não era enfermidade, era demônios. Que tipo de discípulos somos nós?
Quando vem um enfermo, você olha para a enfermidade e você está orando e jejuando e perguntando para Deus: o que é que está aí? Porque nós temos lá na Bíblia aquela mulher que ficou 18 anos encurvada, todo mundo era doente. Jesus pôs a mão nas costas dela e falou: endireita, demônio, sai. Ela não era enferma, ela estava carregando um peso demoníaco. Mas é porque nós somos uma geração que não temos fé. Nós dizemos que andamos com Cristo, mas não aprendemos os preceitos de Cristo. E é por isso que nós temos que destruir a miséria da incredulidade. Porque Jesus respondendo disse: olha a resposta de Jesus: ó geração incrédula e perversa. Mas Jesus, o Senhor está falando isso de quem? É dos meus discípulos. Mas como Jesus, o Senhor fala assim dos seus discípulos? E a minha pergunta essa noite, que não quero calar: que tipo de discípulo sou eu e você? Porque aqui Jesus começa a dizer: até quando estarei convosco? Ele está querendo, é como se Jesus tivesse, se na tua Bíblia está aí uma interrogação, certo? Jesus está fazendo uma pergunta, Ele está nos interrogando: até quando eu vou estar convosco? Sabe o que Jesus estava querendo dizer aí? Malandro, agora o negócio é com você. Agora você tem que estar preparado para fazer, igual está escrito em João 14:12. Vocês devem fazer obras iguais às minhas e maiores ainda. E aqui ele está dizendo: eu não vou estar muito tempo com vocês. Vocês precisam se preparar pelo poder da fé. Vocês precisam começar a assumir responsabilidades. Porque eu estou aqui hoje, eu vou resolver esse problema. E quando eu não estiver? Que tipo de geração seremos nós? Que tipo de discípulo sou eu e é você? E aí Jesus continua, querido: até quando vos sofrereis? Porque é um sofrimento, não para mim pelo menos. Eu sofro quando eu não consigo executar a obra de Cristo, quando eu não consigo fazer a vontade de Deus. E aí trazem-mo aqui. Jesus, ele chama a responsabilidade para si. Mas agora a igreja desses dias precisa chamar a responsabilidade para ela pelo poder da fé. E aí Jesus continua. Então Jesus repreendeu ao demônio. O pai pediu para curar, os discípulos não poderam expulsar, e Jesus vai lá e fala: demônio, sai. Sabe qual é o problema dessa geração incrédula? Ela não acredita mais que existe demônio. Ela acha que é tudo conto da carrochinha, que é tudo, isso aí é sem vergonhice, meu. Isso aí é pilantragem. E é bom que o diabo gosta assim, porque ele fala lá, ainda com aquela geração incrédula ainda continua. O pai vem para curar, como eles não têm vida com Deus, eles pensam que o cara está doente, e não é doente, é demônio. Então vamos enganar aí essa geração incrédula. Vamos deixar eles acharem que eles são os bambambam, porque eles dizem que anda com Jesus, assim que nem os discípulos. Mas deixa quieto, porque eles não causam nenhum mal para nós. Eles não podem nem nos repreender, porque eles não nos discernem, porque eles são incrédulos e superficiais na fé. E aí, esse é o papo que eu imagino que Satanás tenha com seus demônios. Vai tranquilo, a igreja hoje, como era aquela época, é fraca, é muito fraca. Eles falam: eu levo os endemoniados, e pôs um câncer, um demônio, eu pus um câncer, eles repreendem o câncer, só que só vai sair o câncer quando eles me repreenderem. E eles não sabem disso, engane eles. Então Jesus repreendeu ao demônio, ao qual saiu do menino, que desde aquela hora ficou curado. Ele repreendeu um demônio, e porque o demônio saiu, se manifestou uma cura no corpo dele. Eu estou explicando para vocês, para nós nos aprofundarmos depois. Eu também estou meio sem voz. E a Bíblia diz assim: depois os discípulos se aproximando de Jesus em particular. Deixa eu te falar uma coisa para você. Quando você não faz a obra de Jesus em público, como deveria ser feito, você vai ser envergonhado. Porque esses homens foram envergonhados em público. E aí eles foram para o particular. Falaram: bom, já fomos envergonhados, agora vamos aqui, para não
a dupla vergonha. Inverteram a Bíblia. A Bíblia diz que em lugar da tua vergonha terás dupla honra. Isaías 61:7. Aqui é diferente. Eles iam ser envergonhados 2 vezes. E perguntaram. Diga assim, os discípulos perguntaram para Jesus. Diga bem forte, os discípulos perguntaram para Jesus. Esses discípulos, eles tinham todos os defeitos do mundo, mas eles tiveram coragem de enfrentar a si mesmo. Quando você quer uma mudança de história com Jesus, não adianta você me enfrentar, não adianta você enfrentar o seu irmão, você tem que enfrentar a si próprio, porque a tua vida com Deus é individual, a tua fé é individual, o teu pecado é individual, a tua salvação é individual, o teu crescimento é individual. Então você vai ter que enfrentar a si mesmo. E esses discípulos, com todos esses erros, eu consigo enxergar virtude neles. Para que não pudéssemos nós expulsá-lo, eles reconheceram a sua fé superficial. Enquanto eu e você não nos reconhecermos, a que nível nós estamos e aonde Deus quer nos levar, pouca coisa mudará dentro de nós. Porque nós vamos ter que ter coragem de entrar diante da face do Senhor e falar: Senhor, por que eu não estou conseguindo vencer isso? Por que eu não estou conseguindo fazer aquilo? O que está acontecendo comigo? Eu quero aprender. Mas quantos têm coragem? E aí, vamos avançando um pouquinho. Disse-lhes ele: por causa da vossa pouca fé. Está explicado. Jesus, toda essa balbúrdia, que Jesus era bem sucinto e direto. É por causa da vossa pouca fé, meu irmão. Não, mas eu tenho fé. Você diz que tem fé. Você tinha fé, a situação se apresentou diante de você. Por que você não resolveu? Porque você não tinha fé. Você acha que Jesus ia ser injusto com alguém? Falar que eles tivessem fé e Jesus ia falar que eles não tinham. Jesus é injusto, igreja? Sim? Jesus é injusto ou não é? Não é. E aí disse: pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Você pode declarar: nada me será impossível. O conceito de hebraico de monte, como nós, quando você lê essa Bíblia, fala: se você tiver fé, que nem um grão de mostarda, você vai pedir: sai voando esse vaso. Sabe o que vai acontecer? Nada. Porque essa fé é imprestável. Deus não quer exibicionismo, Deus quer fé. Você sabe o conceito de hebraico de monte? Sabe o que significa? Alguém sabe? Os seus obstáculos interiores. Você tem que remover as coisas de dentro de você. Você fala: eu estou incrédulo, eu vou arrancar a montanha da incredulidade. Eu estou com medo de me lançar aos braços do Pai. Eu vou arrancar a montanha do medo. Porque é isso que a fé faz. A fé, ela te impulsiona a fazer as coisas de Deus, mesmo quando você não quer fazer. Porque a fé é maior do que a tua vontade. Porque quando nós temos fé em Cristo, nós não temos limite, porque nós sabemos que Ele é o Deus do impossível. Agora os montes estão dentro de nós. Não adianta você olhar para a montanha: espera aí que eu vou mandar hoje remover o pico do Jaraguá, porque eu estou cheio de fé. Aí você vai ficar lá: pico, sai daí, pico, sai daí, pico, sai daí, o pico vai estar lá. Agora, se você começar: eu quero ver. Por isso que esses discípulos, esse segredo espiritual, eles precisaram fazer uma pergunta. O problema é que nós não consultamos mais a Jesus. Nós consultamos a nossa alma. Nós consultamos os nossos medos. Quem sou eu? Olha o meu passado. Olha o que eu fiz. Eu fui um traficante, eu fui um drogado, eu fui isso aí, mas agora você é filho de Deus, e os filhos de Deus receberam a Deus como herança, e são co-herdeiros de toda sorte de bênçãos espirituais com Cristo Jesus, querido. Então as montanhas estão aqui dentro.
As montanhas estão aqui dentro. E o Senhor Jesus falou assim: um grão de mostarda. Porque o Senhor Jesus sabe que nós não temos muita coisa para dar. E o grão de mostarda é o menor de todos. Então Ele já sabe. Então, pelo menos esse tititico aqui já é o suficiente para você. Pelo menos essa pequenininha aqui já vai ficar bacana. Mas nós vamos ter que perguntar para Jesus. A nossa fé precisa ser mudada. E a fé, ela é adquirida com ações. A fé não é adquirida com contemplação. Porque fé não é um sentimento, querido. Fé é uma convicção. Fé, nós somos muito sentimentalistas nessa geração. Não. Quando eu acordo bem, Deus é bom. E quando acontece alguma coisa, Deus, onde será que o Senhor estava? No mesmo lugar. Porque Deus, Ele é dono. A Bíblia diz que o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Ele sempre vai estar no mesmo lugar. Mesmo porque eu já contei para vocês que pela fé eu e você podemos fazer uma coisa que Deus não pode. Você já pensou que coisa grande é essa? Quem lembra que eu contei isso? Alguém lembra ou não? Eu posso fazer uma coisa que Deus não pode. E você também. Viajar. Deus não pode porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Deus não pode fazer isso. Porque Ele é poderoso. E diz assim. Aí no verso 21 diz aqui: mas esta casta de demônios não se expulsa senão a força de oração e de jejum. Diga assim: a oração tem força, o jejum tem força, e Ele é que arranca as castas. E aí a minha pergunta é: você tem fé? Por que não ora então? Por que não jejua então? Por que não fala para Deus: Senhor, eu vou jejuar contra o meu maior inimigo? Quem? O diabo? Não, eu mesmo. Está rindo de mim, Stephanie, ou para mim? Porque nós queremos, o demônio existe, querido, mas ele não é o culpado de tudo. E se você estiver cheio de fé, o diabo vem e ele fala: Deus que me defenda, enfrentar esse crente louco que está cheio de fé, em nome do Senhor Jesus. Eu que vou pegar aquele crente e outro descuidado. Porque aqui o diabo zombou dos discípulos. Esse texto ele é rico em tantas informações. Mas o que eu mais procuro extrair é a sensibilidade dos discípulos. Porque hoje o povo de Deus, ele erra. Ele percebe que ele não está preparado, ele sabe que não está orando, e ele não vai lá perguntar para Jesus o porquê. Ele foge e fala: vai que eu pergunte e Jesus manda eu orar. Deus que me defenda. Porque a hora que esses rapazes foram perguntar aos seus discípulos, Jesus falou: essas caças, meus filhos, só saem com oração e jejum. E é isso exatamente que vocês não fazem. Vocês estão pensando o quê? Que é oba-oba? Que vocês vão falar no meu nome e vão brincar? Está aqui. Eles usaram o nome de Jesus, mas não tinha fé. E a minha pergunta para essa geração: que tipo de geração somos nós? A incrédula ou a da fé? Você vai ter que ter esse exame dentro de você, querido. Em nome de Jesus. Chegou o tempo de nós sermos um povo tão frio. Se nós estamos frios como seus discípulos estavam, está na hora de nós irmos procurar a Jesus no nosso quarto trancado, e falar: Jesus, os demônios estão brincando com a minha cara. Porque foi isso que os demônios fizeram com aquele moço. Os demônios estão brincando com a minha cara. E mais, Jesus, o pai do menino falou que ele era epilético. Eu que não tinha discernimento porque não tenho fé, eu já orei logo pela cura. Quando era eu que tenho que dar o diagnóstico. Porque aqui o pai trouxe e falou: ninguém pode curar o meu filho. Jesus falou: eu vou curá-lo. Aí eu já pensou: bom, Jesus vai repreender a epilepsia. Não,
repreender o demônio. Aonde está o nosso discernimento espiritual? Aonde nós vamos chegar? Porque nós estamos num nível tão superficial de fé, que nós vemos Jesus aqui dizendo, sabe qual que é o problema? Enquanto você não tiver hábito de oração e jejum, você não vence. Porque as tuas montanhas estarão dentro de você. Porque aí quando você tiver que enfrentar o demônio, sabe o que você vai falar? Ih, hoje eu não orei. Primeira coisa que vem na cabeça, será que esse tranco eu aguento? Eu não orei hoje não. E aqui eu quero despertar essa noite. A intenção não é de uma crítica, mas é de você ter uma liberdade. Fala, Jesus, eu não vou pertencer à geração incrédula. E os discípulos não estavam andando com o bispo Maurício, que é muito menor que a unha encravada de Cristo, se é que ele tivesse. Estavam andando ao lado de Jesus. Jesus estava ao seu lado. As pessoas reconhecendo que eles eram os discípulos e eles não podiam fazer o que Jesus fazia. Porque Jesus, ele transfere uma herança tão poderosa pelo poder da fé, que ele olha assim e fala, olha, vocês vão fazer as obras que eu faço. Que eu quero delegar isso a você. Mas é o seguinte, não se contente com isso não. Faça obras maiores. Não se contente com isso não. Porque o maior prazer que Jesus tem é que os filhos dele vão além que ele. Porque Jesus, ele não está disputando. Jesus, ele não disputa. Jesus, ele abençoa. Coisas simples, como anda, qual tipo de geração sou eu e você? Quando você vê um morador de rua, você acha que ele é mendigo ou que ele está cheio de demônio? Quando você vê uma pessoa presa nas drogas e ela vira para você e fala assim, eu já tentei de tudo, mas eu não consigo parar de usar droga. Você acha que ele é sem vergonha ou que os demônios dominaram ele? Nós precisamos tomar cuidado, porque o Senhor Jesus liberou uma palavra, que nós podemos ser dois tipos de geração, a geração da fé ou a geração da incredulidade. A geração que acredita quando todo mundo já perderam todas as esperanças. Hoje eu estava conversando com a Carol, eu estava dizendo assim, Deus me mostra as coisas muito loucas. E eu tenho um texto na Bíblia que diz que Jesus pregou para os mortos. A Bíblia diz, ele evangelizou os mortos. Tem outro, em 1 Pedro 3,16 ou 3,17, diz, ele pregou para os espíritos presos em prisões. Mas como é que o espírito, a palavra espírito é vento, e lá na criação Deus sopra o vento no homem. Como será que é a prisão do espírito? Isso é uma caixinha, que é um vento. Querido, aonde nós estamos com a nossa mente? A nossa mente é espiritual ou é totalmente carnal? Quando você vê as coisas, qual é a primeira pergunta que você tem que fazer? Senhor Jesus, pela fé, me revela o que é isso. Senhor Jesus, me revela o que está acontecendo. Eu quero essa noite te desafiar essa noite. Desafiar a você e aos pés de Jesus e dizer que tipo de geração eu sou. Que tipo de geração eu sou. Que tipo de geração sou eu. Porque agora Jesus está fazendo a mesma pergunta que ele fez para aquela geração incrédula e perversa. Até quando eu estarei convosco? Ele estava dizendo do seu corpo, mas estava dizendo da sua presença. Quando vos sofrereis? Ou até quando você vai protelar as suas atitudes? Até quando você... Porque quem tem fé remove a montanha do interior. Não fica carregando o peso de quando você era no mundo. Não, eu não posso, eu não. Eu aprendi que na Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Eu aprendi que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu aprendi. Mas e quando você perde? Se eu perdi é porque eu ganhei. Porque Deus nunca vai fazer eu perder. Até minha perda amanhã se renovará em ganho para minha vida. Eu quero que você se levante nessa noite. Porque hoje a ministração é só essa, é para desafiar você. E nós vamos orar. Mas nós vamos ter que perguntar para Jesus agora. Em particular, igual eles fizeram. Você não precisa compartilhar com ninguém. Mas você vai ter que perguntar para Jesus: que geração eu sou? Quais são os montes que a tua fé ainda não foram suficiente para remover de dentro de você? Você tem que parar de se achar uma pessoa inferiorizada. Irmão, você não tem que se enaltecer, mas longe de você, você tem que se desprezar. Porque Jesus nos chamou para contar conosco. Jesus, quando Ele nos chama, Ele nos escolhe, Ele fala: aí, vocês serão minhas testemunhas. Vocês é que farão a minha obra. Então você tem que começar, porque existem vários níveis de fé. Primeiro, a fé em Deus. Mas você tem que colocar fé em que Deus te usa. Você tem que ter fé que Deus te chamou, querido. Você não é um acidente de percurso, porque Deus, Ele não erra a trajetória. Ele acertou você. Ele não errou a trajetória. Você não é um ser desprezível, você é um ser amado. Você é um escolhido, uma escolhida. E aí Jesus, Ele quer que olhe e fale: ei, eu quero ir embora, porque eu quero deixar uma geração que é uma geração de sucessão. Jesus, quando Ele sobe, Ele deixa o Espírito Consolador para nos sustentar, porque nós somos a geração de sucessão de Jesus. Sucessão de operar milagres, sucessão do amor, sucessão da fé, sucessão da alegria, sucessão da esperança. Nós temos que suceder a Cristo. Eu quero te convidar a ficar de pé. Apaga a luz, cara, porque agora é a hora do teu particular com Deus. Eu não posso. E você vai ter que falar o que está impedindo. O que está impedindo a tua vida? O que está impedindo a tua fé? E muitas vezes o que Jesus vai responder é a murmuração, é as distrações. Porque no momento que você pode orar e jejuar, você está ocupado com outras coisas. Porque tem coisas que você só vai conseguir pela força da oração, pela força do jejum. E três coisas são primordiais para uma pessoa ser usada por Deus nos níveis, em todos os níveis. Primeiro é reverência. Segundo é ter liberdade com Ele. Ter liberdade. Liberdade para falar: Jesus, eu fracassei hoje. Porque foi essa liberdade que eles tiveram. Eu fracassei hoje na minha missão, mas eu não quero continuar fracassando. Me ensina. E Jesus vai falar: um grãozinho de mostarda eu preciso acrescentar aí. E você vai tirar as montanhas de dentro de você. Você vai tirar as montanhas de dentro de você. As montanhas de se achar uma pessoa preterida, uma pessoa sem... eu estou na igreja, porque eu estou na igreja. Se você pertence à igreja, que nem esses discípulos, você faz parte da geração incrédula. A geração de fé pertence ao reino. A geração que tem fé pertence ao reino. Porque se não for pelo reino do Senhor, ninguém opera milagres. A autoridade está na igreja. E eu quero dizer isso para você. Quanto tempo você não tem um particular com Jesus, querido? Para chegar e falar: Senhor, que tipo de geração sou eu? Que tipo de esperança há em mim, Senhor? Como que eu te enxergo, Jesus? Pela fé eu te enxergo um Deus limitado ou Deus onipotente? Se eu estou bem, eu te enxergo o melhor Deus do mundo, mas se eu não estou tão bem, queridos, tire as montanhas que está dentro de você. Tire as montanhas.
Tire as montanhas que estão dentro de você. Porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Só que se nós continuarmos a ser a geração da incredulidade, porque a incredulidade gera insubmissão, a incredulidade gera irreverência. Eu acho que eu não preciso orar, mas Jesus falou que a casa dele é casa de oração. Mas lá em 1 Tessalonicenses 5,16, orai sem cessar. Como que eu vou ser tão irreverente, insubmisso e dizer que isso não é importante? Nós precisamos tirar esses montes de dentro de nós, da irreverência, da insubmissão. A igreja desta atualidade, muitas vezes quando eu vou orar, eu falo para vocês, queridos, eu choro, meu coração queima por dentro, porque eu vejo uma crise de responsabilidade. Eu vejo uma crise tão forte de responsabilidade com o reino de Deus. Mas eu oro quando eu quero ir. Oração é o poderoso, é o maior estilo poderoso de um cristão, é oração. Tem crente que lê a Bíblia uma vez por semana. Tem crente que ora uma vez por semana. Mas como? O reino, sabe qual é a minha definição de oração? É o poder e a autoridade que eu dou para Deus, que está no céu, interferir nos assuntos da terra. Quando eu e você oramos, por isso que Jesus falou para Pedro: ei Pedro, tudo que você ligardes aqui na terra será ligado no céu. É a nossa única chance de pedir a interferência do grande eu sou, que está no céu, na terra. E quando a igreja se cala, o Senhor não age, não se move. Não porque Ele não pode, não porque Ele não quer, mas porque Ele não é um Deus que entra arrebentando tudo. Ele quer que os seus filhos o chamem. Que tipo de geração somos nós? Que tipo de geração somos nós que não temos mais sede pela presença dEle, querido? Mas não é uma sede igual esses discípulos tinham. Eu não quero ser uma pessoa apenas que conhecida, como andei com Jesus. Eu não quero só isso. Eu quero ser conhecido uma pessoa que Jesus usa. Porque que adianta você vir na igreja há 20 anos e não deixar Jesus te usar uma vez para você curar um enfermo, querido? Você expulsar um demônio. Que vale isso? Jesus, eu fico muitas vezes pensando, a igreja precisa crescer na mente. Não, só o pastor pode expulsar demônio. Quem falou isso? É claro que você não vai, se você não ora no jejum, você nem deve fazer isso. Senão vai acontecer com você o que aconteceu com os filhos de Cefa. Vai levar um couro e ainda ter que correr pelado. Está na Bíblia. Vai acontecer igual esses discípulos. As pessoas tendo uma esperança, uma expectativa neles. E porque eles não praticavam oração, jejum e não eram reverentes a Cristo, não puderam fazer. Querido, hoje é dia do teu particular com Deus. A miséria da incredulidade, da insubmissão tem que sair da igreja. Sabe por que fala se tedes fé como um grão de mostarda? Entenda uma coisa. Hoje a igreja, o templo do Espírito Santo é você. E dentro de você há fé ou há montanhas? Está perguntando muito para Deus por quê? Você é incrédulo, querido. Porque eu falo para Deus: Deus, do jeito que eu tiver, eu vou te servir. Se eu estiver na cadeira de roda, eu vou te servir. Até o último suspirar da minha vida, eu quero te servir. Eu não quero saber aonde eu vou estar, mas eu vou te servir. Eu não vou saber como eu estar. Eu só quero que o Senhor me dê o prazer de o meu último suspiro ser na tua presença, Senhor. É a única coisa que eu peço para Deus. Eu não sei se Deus vai me levar com 80 anos, com
45 anos com, eu não sei, mas o último suspiro eu tenho uma aliança com Deus, e porque eu tenho fé, eu sei que ela vai se cumprir. Meu último suspiro, eu vou estar na presença do Senhor. Porque nós precisamos ser uma geração diferente. Nós precisamos. Quando Paulo olhava e falava assim, você ia se perguntar, todo mundo fala um monte de Isaías. Você sabe as coisas mais terríveis que aconteceu na vida dele e ele estava de boa? Lá em Isaías 22, Deus chama ele e fala assim, é o seguinte, agora você vai pregar no deserto. Deserto? É, no deserto. Ah, tá bom, senhor, aqui nós somos acostumados com o deserto. Não, calma aí. Você vai pegar pelado e descalço. Ah, mas como assim, senhor? É pelado, descalço. Senhor, o que faz isso? Qual é o sentido disso? Um homem pelado e descalço, se encontrar na rua hoje, é uma vergonha. Naquela época, 4.714 anos atrás, é surreal, mas era exatamente assim que Deus enxergava o seu povo, uma vergonha. Eu não quero ser essa geração. Eu quero ser a geração de Isaías, a geração da responsabilidade. Porque Deus não falou para ele, vai. Eu estou assim, a quem enviarei eu? Isaías 6:8. A quem enviarei eu? A quem enviarei por nós, o Senhor perguntou. Deus não falou assim, Isaías, eu vou te enviar. Não foi isso que Deus falou. Leia a sua Bíblia. Deus falou, não tem ninguém não, Deus, não. Pode me enviar em mim. Se o Senhor estiver comigo, eu vou. Se Deus quiser te enviar hoje, tem coragem de falar o que Isaías falou? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Geração que assume responsabilidade do reino de Deus. Geração que ama a Deus acima da sua própria vida. Você sabe como Isaías morreu? Alguém lembra? Alguém sabe como Isaías morreu? Cerrado no meio. Pegaram ele, vem aqui, Isaías, fica ele aí. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isso é perfeito. Não tem ninguém para segurar a bronca? Não tinha, porque agora tem eu, Senhor. Me ajuda a dar conta do recado. Só que Deus está atrás dessa geração. A geração que vai lá no particular com Deus e fala, e aí Deus, que eu posso te servir? Não a geração incrédula que fala, Senhor, o Senhor pode me servir com esse milagre? Que a geração incrédula pede. A geração de fé fala, é comigo mesmo. E aí você tem que ter o seu particular com Deus. Se o teu problema te para, ou ele lança a tua fé lá na lua. Querido, hoje é um culto de meditação, mas ele pode ser um divisor de água para sempre na tua vida. Mas não compete a mim, compete do teu particular com Deus. Se você não estiver orando e jejuando, já sabe, né? Que vai ouvir de Jesus. Quero que você não é uma massa de manobra que eu tenho que encher você das minhas convicções. Você tem que ir para o seu particular com Deus. É Ele que vai te responder. Essas convicções são minhas e eu tenho certeza. Eu não tenho dúvida. Eu tenho responsabilidade. Eu também tenho certeza que tem muitas pessoas que são a geração incrédula. E vão ficar anos após anos na igreja e nunca terão a coragem de falar para Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque não querem a responsabilidade do reino. Não vieram para servir a Deus, vieram para ser servido de Deus. Servido por Deus. E essa é a geração incrédula. Fecha os teus olhos, querido. E começa a ter o teu particular com Deus, querido. Pode se assentar, ajoelhar, se mover. Você está na casa do seu pai, querido.
o seu particular com Deus. Se você quiser deitar no banco, deita no banco. Quiser deitar no chão, deita no chão. Mas pergunte para Jesus, querido. Tem o seu particular com Ele agora. E fala: Senhor, eu não quero mais pertencer à geração da incredulidade dos montes, não, Jesus. Eu quero participar da geração da fé, que tem a responsabilidade com a oração, com o jejum, que quando for entrar na tua presença se prostre diante de ti. Todos os dias peço isso porque eu me sinto tão longe disso, querido. Eu confesso para vocês, eu não sou um homem que precisa me promover, porque a única sede que eu tenho é sem fim. Só que Deus, quando Ele me chamou, querido, eu estava no auge, mas bem no auge da ascensão da minha carreira profissional. Eu não posso reclamar, e eu pensei assim comigo: como é duro quando o homem é besta, né? Falei: Jesus, mas eu comecei a decolar agora. Jesus falava para mim: assume a minha responsabilidade, que eu vou te sustentar. E eu tenho certeza, querido, que se eu não tivesse aberto mão das coisas que eu jamais teria chego aonde eu cheguei. Eu jamais teria chego aonde eu cheguei. Eu jamais. Mas eu resolvi acreditar naquela voz que me chamava.